Após 3 derrotas consecutivas, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro. A vítima foi o Goiás no Maracanã em partida bastante questionável da equipe. Embaixo de muita chuva, o rubro-negro venceu por 2-0, mas poderia ter sido mais. Apesar disso, muitas críticas sobre a atuação. Como se organizou em campo o rubro-negro e quais foram os detalhes dessa vitória? Vem comigo que eu vou te contar falando sobre tática sem tatiquei. Quer analisar futebol como um profissional? Aproveite a promoção do canal para inscritos no canal do Falso 9 e faça o curso Explorando o Jogo. É uma grande oportunidade para você ser introduzido para esse ambiente da análise de desempenho. A partir disso, você vai poder evoluir para outros cursos, aprofundar nas suas ideias e análises, trabalhar com atletas, trabalhar em clube, ser um influenciador digital, ser um comunicador, caso você já seja, e conseguir avançar na forma como você se comunica e na forma como você entende o jogo. Então aproveita essa promoção clicando no link que está aqui na descrição do vídeo no fixado. Sobre o jogo, o Goiás entrou em campo com a formação que a gente tinha falado aqui no vídeo pré-jogo. Um 4-2-3-1, aonde 2 jogadores destros aqui de força pelo lateral direito, 2 laterais basicamente pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Vinícius, que é um cara driblador de espaço curto, até de boa estatura, bom porte físico. E o Palácios, um cara mais construtor, mas que tinha muita ultrapassagem do Alexander, né? Então, o Goiás, com um jogo de bastante linha de fundo, conseguiu vários escanteios ao longo da partida. É o time que mais tem escanteio ao seu favor, porque a todo tempo tentava buscar o apoio e as bolas aéreas em Matheus Peixoto, o centroavante muito alto. Mas o jogo passou até pouco pelo que o Goiás tentou defensivamente, não apresentou grandes novidades. Na verdade, foi bem frágil nesse sentido. O meio de campo acabava ficando muito despovoado, o que gerou certas armadilhas ao rubro-negro. O Flamengo foi a campo, para quem reclamava da falta dos jovens em campo, o Flamengo foi a campo com 3 deles, né? Com o Matheus Cunha, o goleiro, agora titular, ou não, né? O Sampaoli falou que o Santos não tinha condição de jogo, mas foi para banco, e o Matheus Cunha foi o titular. O Wesley mantido na lateral direito, sem outra opção. Vitor Hugo, agora iniciando um jogo numa posição mais recuada, e o time acabou se organizando, inicialmente no 4-2-3-1 talvez, mas ele acabou atuando numa forma diferente de como tem feito. O time numa fase de progressão aqui enquanto construía, tinha atrás de Pedro como um centroavante único, tinha atrás do Pedro Arrascaeta e Everton Ribeiro como construtores. Quando essa bola vinha pelo lado esquerdo, acontecia de o Ayrton Lucas ter um campo aberto, né, aberto pela amplitude imposta pelo Cebolinha. A verdade é que um potencializa bastante o outro. O Ayrton Lucas ter feito boas partidas, mesmo subindo por dentro, né, com bastante troca de passes. O Cebolinha deu passe para o pênalti sofrido pelo Ayrton Lucas, por exemplo, assim como o Cebolinha deu passe para o gol do Everton Ribeiro. Então, funcionando bastante bem essa dinâmica pelo lado esquerdo. Quando o Ayrton trazia a bola pelo lado esquerdo, o Arrascaeta, que é o meia mais pelo lado esquerdo, baixava, centralizava e o Everton Ribeiro atacava a área na segunda trave, ocupando essa casa aqui ao lado do Pedro, que normalmente é ocupada pelo Gabigol. Dessa vez, ao invés de ser um atacante que baixa para fazer o meio e depois finalizar, é um meia que progride e ataca a área. Parece um movimento mais natural. Do lado direito, quando a bola chegava pelo lado direito, o Everton baixava para receber, ele buscava até essa bola, como não tinha um Ayrton, um Vitor Hugo ali naquela função. Ela vinha pelo Pulgar, muitas vezes o Pulgar avançava também. Ótima partida do Pulgar, por sinal. Pulgar, Vitor Hugo e Cebolinha, para mim, os principais jogadores do Flamengo e da partida. E aí o Pulgar entregava para o Everton Ribeiro, por exemplo, e aí o Arrascaeta era quem atacava
a área. Detalhe para o Vitor Hugo. Com bola, o Vitor Hugo fazia o meia, fazia um cara bastante ofensivo com a bola e distribuidor. A gente talvez não tenha notado, mas o Thiago Maia vinha fazendo essa função desde que o Pulgar entrou no time, alternando com o Pulgar, dependendo da zona da bola, se a bola sobe por um lado ou se a bola sobe para o outro. Isso continua acontecendo de certa forma, mas o Vitor Hugo acaba que com bola se torna um meia. Uma função até um pouco parecida com a que o Gerson executava, por exemplo, no time de 2019. E aí, já deixou o like? Não se esquece de deixar o like aí pra gente dar esse vídeo para mais. Essa posição do Vitor Hugo, ela é interessante porque o Thiago Maia não vem entregando muito com bola. Ele não é um jogador com os dotes que o Vitor Hugo tem com bola. E a partida do Vitor Hugo é para realmente dar bastante esperança, porque tanto defensivamente quanto especialmente ofensivamente, ele traz muita qualidade, muito acerto de passe e passes não triviais. Então, quando a bola chegava mais pelo lado direito, um triângulo era formado por Pedro, no caso depois o Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Wesley, e quando a bola vinha pela direita, né? E quando a bola estava pelo lado esquerdo, Vitor Hugo, Arrascaeta e Everton Cebolinha. O Bruno Henrique joga mais pela esquerda, o Pedro também, então isso dependia muito de por onde a bola chegava, tá? Então isso é importante ser dito. Como eu falei aqui atrás, quando a bola vinha pelo lado direito, lado esquerdo, quem atacava a área no lado oposto era o Everton Ribeiro. E aí, pelo lado esquerdo, fazia-se ali Arrascaeta, Pedro e Cebolinha, ou Ayrton, Pedro e Cebolinha com a Arrascaeta mais centralizado. O uruguaio, mesmo sem jogar exatamente aquilo que ele costuma jogar, deu 3 passes decisivos e foi, sim, bastante impactante na partida. A lesão do Pedro preocupa, e preocupa bastante, porque o time perde um pouco daquela organização natural quando o Pedro sai. E aí, novos problemas, velhos problemas de entrosamento voltam a aparecer a dupla de ataque. Então, várias vezes o Bruno Henrique e o Everton na mesma bola. Outras vezes o Bruno Henrique e o Arrascaeta na mesma bola, sem uma coordenação de quem ataca a primeira trave, quem ataca a segunda. Bruno Henrique ainda voltando de lesão. Talvez seja uma oportunidade para reeditar a dupla e entrar com o Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo, na Bahia, o que pode potencializar o futebol de ambos. Talvez o Bruno Henrique ainda precise ser lançado durante os jogos. Isso a gente vai ter que entender, mas foi melhor vê-lo trabalhando mais pelo corredor central do que ver entrando como ponta, como normalmente vinha acontecendo. O Bruno Henrique, apesar de ter sido um ponta por muitos anos na carreira, se encontrou mesmo trabalhando em corredor central em dupla de ataque, dupla com o Gabigol especialmente. Mas, gente, fato é que a partir da hora que o Flamengo fez o gol, né, o primeiro gol, o Goiás acabou finalizando bastante, o jogo acabou ficando descontrolado. O Goiás finalizou 14 vezes, é um número 40% superior à média de finalizações que o Flamengo concede. E aí eu decidi fazer uma linha do tempo para explicar para vocês um pouco do que acontece. Você tem a impressão também de que o Flamengo inicia bem os jogos e que volta bem para o segundo tempo? Pois é, a impressão que dá é que quando volta do papo com o treinador, quando volta do vestiário, o negócio volta funcionando e que isso é perdido aos poucos. No primeiro tempo, me incomodou demais o Flamengo tentar acelerar a bola o tempo inteiro. Aparecia o espaço e o Flamengo logo atacava o espaço. O Goiás foi finalizar a primeira vez, a primeira e a segunda, logo só aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí, dos 20 aos 45 do primeiro tempo, ao fim do primeiro tempo, finalizou 5 vezes. No segundo tempo, finalizou a primeira vez aos 5, depois finalizou aos 10, e aí ficou um longo período de controle rubro-negro. O segundo tempo bem melhor do que o primeiro, o Flamengo controlando mais o jogo. No primeiro tempo, o Flamengo chegou a dividir posse de bola com o Goiás, gente. Fazer 50-50. Isso é absolutamente o contrário daquilo que o Sampaoli prega para o seu time. E ele estava injuriado na beira do campo e reclamou na coletiva. Então, não é o que ele quer, mas é a natureza do time que acaba sendo soberana em certos casos.
e isso precisa ser trabalhado. No início dos tempos, o Flamengo era mais controlador, conseguia conceder menos finalizações, o que é o normal desse time. Mesmo nas derrotas, não é time que concede muitas finalizações. Tanto que o Flamengo concedeu mais e não tomou nenhum gol, porque dessa vez tinha um goleiro capaz de defender as bolas. Não o caso do Santos, que está realmente numa fase muito ruim. Então, só a partir dos 25, segunda metade dos tempos, é que os chutes começavam a acontecer em profusão. Então, dos 14 chutes do Goiás, 4 apenas foram entre o minuto 1 e o minuto 26 de cada tempo. Os outros 10 foram do minuto 27 ao último minuto de cada tempo. Isso quer dizer o quê? É um time que concede muito mais finalização quando perde a concentração, quando perde padrões conforme o tempo passa. Isso é natural de equipes ainda em consolidação das ideias do técnico. O Flamengo perdeu jogos. O Flamengo perdeu jogos aonde foi superior, claramente superior, contra o Atlético Paranaense e contra o Internacional, especialmente. E perdeu também contra o Botafogo, onde não jogou tão bem, mas fez o suficiente para vencer. E perdeu. Foram golpes muito duros. Esse jogo contra o Goiás foi um jogo que o Flamengo fez mais do que o suficiente para vencer, mas que não jogou bem. Jogou um futebol diferente das ideias do seu treinador e diferente daquilo que é mais indicado para um time que é melhor tecnicamente. Um time melhor tecnicamente não pode entrar em jogo de trocação, porque isso nivela o jogo por baixo. Durante o período de trocação, dos 20 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, o Flamengo até finalizou um pouco mais do que o Goiás, mas concedeu a maior parte das finalizações, como você viu no gráfico. Isso é tudo que o Flamengo não pode, porque um time com o domínio e com a capacidade técnica do Flamengo precisa dominar seus adversários a ponto de conceder menos finalizações, manter o controle dos jogos e assim sagrar-se vencedor. Então, o Flamengo vence, evolui na tabela, mas talvez tenha tido uma recaída e regredido nas ideias do treinador. Cabe agora entender contra o Bahia qual vai ser o nível de amostragem. Esperemos que a amostragem seja com resultado novamente, especialmente, e também com um desempenho mais aderente, como vencendo nos jogos fora de casa. Desempenho aderente. O que está faltando é o resultado, que pode vir agora na Fonte Nova, para depois poder acontecer contra um Fluminense, que aí sim encorparia o trabalho e traria um novo ânimo para a torcida que anda ressabiada com razão. Então, não se esqueça de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo da comunidade Mestres da Análise. Clica aqui na descrição do vídeo ou no fixado e aproveita essa promoção, beleza?